De volta com o programa Tribuna Popular. Hoje falando sobre o Centro de Conflitos, Solução de Conflitos e Cidadania. Nossos convidados são o Dr. Luiz Alberto Albuquerque, que é juiz de direito, coordenador desse centro, e o Dr. Carlos Soares, que é o conciliador. E estamos falando aqui sobre esse projeto que é do CNJ, mas também enveredando por outros temas que a gente acha que é de interesse da população. E estamos à beira de iniciar a Semana de Conciliação, que é projeto também do CNJ, que eu reputo deveria ser mensalmente. Eu acho que... O que você acha, doutor Luiz? O CNJ colocou uma semana por ano, mas eu acho que o sucesso foi tão grande que eu acho que caberia todos os meses. O que você acha? É verdade. Isso é uma política também para a qual o CNJ voltou as atenções e passa a cobrar, acompanhar, porque ele monitora os números. A semana esse ano vai ser de 28 de novembro a 2 de dezembro, está próximo aí. É uma semana em que o judiciário trabalha em horário integral, de 9 às 18 horas, sem pausa para o almoço, e busca fazer o maior número possível de conciliação. Eu tenho uma experiência que eu acho que vale a pena, gente, até como estímulo aos colegas, de uma situação vivida no 19º Juizado Especial lá na Zona Leste, no Fórum Azarias Menascal. É que no ano de 2008, era corregedor do tribunal o desembargador presidente atual, o desembargador João Simões. E ele me chamou, que ele estava fazendo uma estimativa do que a gente ia fazer na semana da conciliação, porque nós tínhamos, no ano anterior, sido os últimos colocados, ou o último colocado. E ele queria sair daquela posição incômoda e me chamou. Ele disse: Luizinho, eu estou precisando de ti, nós precisamos nos empenhar ao máximo para sair dessa posição incômoda, e eu estou vendo aqui o que é que a gente pode fazer. E eu tenho uns números aqui, o colega tal vai fazer 72 conciliações na semana, o outro vai fazer 46, o outro vai fazer 70, e tu vai fazer quantas? Eu disse: o senhor vai me dar condições, desembargador? Ele disse: plenas. O senhor garante? Garanto. Eu digo: então põe aí, 1000. 1000 conciliações contra 72 de um e 42 de outro. Aí ele disse: não, fala sério, eu quero uma coisa séria. Eu digo: ponha 1000 aí. Agora o senhor me dá as condições. E o que aconteceu é o seguinte: eu arrumei 10 voluntários, ele me arrumou 10 computadores, e eu agendei para cada um dos 10, 20 audiências diárias. Com isso, a gente faria 200 audiências por dia. Era o dia inteiro, dia cheio, né? Como eram 6 dias, se a gente multiplicar 6 por 2, ia dar 1.200. Mas eu tinha depreciado o número, deixando apenas 1000. E me danei a fazer as intimações. A R para todo lado, fiz um mutirão lá dentro, e nós conseguimos agendar 800 e poucas audiências, realizamos 700 e poucas e conciliamos 600 e poucas. Eu não tenho o número exato, só para você ter ideia. Isso foi tão interessante que o desembargador João Simões, como corregedor, ele ia almoçar diariamente conosco, já que a gente almoçava quentinhas. Porque é bom que o grande público saiba também das nossas dificuldades. A gente almoçava quentinha que o tribunal fornecia, porque a gente não tinha nem tempo para almoçar. E nos revezávamos. 2 vão almoçar enquanto quando voltavam mais 2 e assim. Mas o desembargador foi para lá todos os dias, e o presidente era o desembargador Osana, que se empolgou também. E o João disse: vai ver lá o que está acontecendo na Zona Leste, como é possível quando a gente quer, né? Vai lá que você vai ver um arraial. Tem gente lá já passeando de mão dada, vendendo algodão doce, já falta montar uma roda gigante. É um arraial. E o desembargador foi para lá, o desembargador Osana, num determinado dia, e infelizmente nesse dia, quando nós fomos almoçar, a comida tinha azedado, porque era quentinha, tinha maionese, tinha azedado, e não tinha onde comprar comida. Na hora nós mandamos fazer sanduíches de mortadela, e almoçamos sanduíches de mortadela, mas conseguimos realizar o maior número de audiências em todo o Brasil, individualmente. Quantas? Em todo o Brasil. 646, mais ou menos. Você vê, realmente... Em uma semana apenas. Quando se quer, a gente consegue, né? Doutor Luiz Alberto, eu acredito que a vinda do CNJ, ela trouxe esses projetos, e acredito que vem mais projetos interessantes. O seu projeto, como é que o senhor vê o judiciário hoje, né? Esse judiciário do Amazonas, que na última avaliação do CNJ
ficou em último lugar. O que o senhor acha que pode ser feito para melhorar? É somente recurso mesmo? O CNJ, quando cobra providências, quando cobra que seja executadas as tarefas, ele dá recursos financeiros também ou nada? Não. Só cobra? Não há apoio financeiro do CNJ. Há um apoio de qualificação de pessoal, faz congressos, seminários e busca motivar os servidores de alguma forma, né? Mas eu sinto que nós evoluímos muito. Após o advento do CNJ, houve uma evolução considerável do trabalho judiciário, sobretudo porque os critérios de promoção e de remoção passaram a ser mais obedecidos. E um dos critérios é a produtividade, né? Que antes eram desprezados em nome de por uma outra razão. E hoje não, eles são obedecidos. Então o juiz procura apresentar números bons para justificar a sua promoção, entende? Do interior para a capital, a remoção às vezes de vara e até a ascensão a desembargador. Então, por conta disso, nós evoluímos muito. Só que o estoque de processo era tão grande que já não tem como a gente resolver o problema de imediato. Agora, os números atuais, que são acompanhados a todo momento pelo desembargador João e pela corregedoria, mostram que houve uma evolução considerável. Quanto aos números que nos colocam como o último tribunal do país, a nível de produtividade, em verdade houve um equívoco com relação a esses números. É bom que você esclareça, porque fizemos um programa aí para falar sobre isso. Eu não estou autorizado a dizer isso, Félix, porque eu estou sabendo disso através do presidente e eu, infelizmente, às vezes eu não seguro a língua, sabe? Eu sou muito verdadeiro, muito espontâneo e não sei, mas eu tenho informações seguras de que o nosso sistema, que é deficiente, sistema de informática ainda, às vezes ele tumultua um pouco, você vê como advogado, que muitas vezes quando você chega lá o sistema está fora do ar. Né? Nós ainda temos muita carência nesse aspecto. E por conta disso se deixou de contabilizar muitos processos que aparecerão naturalmente na próxima apuração. E vou mostrar que realmente nós não somos os últimos tribunais. Eu acho que o Tribunal do Amazonas hoje tem uma gama de bons juízes, sobretudo essa garotada nova aí, que é altamente produtiva. Juízes da melhor qualidade e a expectativa que se estabelece de um concurso breve, com novos colegas vindo nos apoiar, nós vamos sair rapidamente dessa incômoda situação. Você tem ideia de quando mais ou menos teremos um concurso para juiz? Não tenho ideia, mas sei que se fala muito isso nos bastidores do tribunal. Tomara que realmente isso aconteça. Mas eu queria até, dizendo aqui que o direito é muito dinâmico, mas a evolução da informática é mais ainda, né? E pensando nisso, eu tenho o seguinte questionamento para o senhor. Já existem algumas comarcas que os juízes podem fazer uma audiência do seu gabinete em alguns pontos, né, bem distante, né? Não seria uma solução usar mais a complexidade da internet, usar a teleconferência para se resolver o problema que existe aqui no nosso interior, que é longínquo, né, que existe uma distância muito grande? Não seria uma solução até tecnológica para resolver essa questão da falta de juiz lá do interior? O que o senhor acha desse posicionamento? Pois é, Félix, eu não gostaria de ser polêmico e dizer aqui, não, doutor Luizinho dá uma de advogado do diabo. Mas o que eu penso é o seguinte, nós, amazonenses, nós temos o cordão umbilical ligado aos grandes centros do país. E disso nasce a crença de que tudo que é bom para eles, há de ser bom para nós. Nós não somos criativos, a gente imita muito. Essa é uma saída ideal. Agora ocorre o seguinte, temos muito interior do Amazonas, e eu falo de Cátara, que não tem nem luz elétrica. Nem luz elétrica. Municípios maiores que fazem rodízio de luz. A hora que apaga para um bairro, acende para outro. A hora que acende para o outro, apaga para o outro. Em grandes municípios. Imagina naqueles municípios de menor porte. E a dificuldade... que isso aí é um problema que facilmente se resolve. Hoje em dia você não precisa de cabeamento. Pois é, nós precisaríamos resolver primeiramente essa questão para a gente pensar em informatizar, virtualizar. Porque não é informatizar. Informatizado está todo o interior. Eu acho que virtualizar... Queria ter a opinião do doutor Carlos Alberto aqui. Eu acho que nós avançamos gigantescamente quando colocamos os processos de forma virtual.
né? O advogado que precisa ir lá na vara verificar, ele já não precisa mais ir, ele já pode entrar, acessar o processo dele pela internet, ele peticiona via eletronicamente. Eu acho que ano que vem, eu acredito que até por uma decisão do CNJ, nós vamos ter tudo que é processo virtualizado, eu espero, né? E vai ser uma revolução. Eu acho que chegamos a esse ponto e não tem mais como parar. Agora você vê, só vou te dar um dado super interessante. A primeira vara criminal virtual foi a minha, que é a mais nova vara criminal, que era a minha, especializada em crimes contra a criança, o adolescente e o idoso. Vara que cuidava especificamente de pedofilia, estupro, atentado violento ao pudor, sedução, aliciamento, tráfico de menores. Você vê o tipo de crimes, né, que aquela vara assambarcava. E era a primeira vara criminal, não estou falando de juizados especiais criminais, estou falando de varas criminais. Tinha outras varas civis que estavam já virtualizadas, mas criminal foi a primeira. E aconteceu um fato super interessante, que eu acho que falta racionalizar determinadas soluções. Por exemplo, quando se disse que todas as outras varas declinariam a competência de seus processos concernente a criança, adolescente e idosos para a nossa vara, mandaram para lá cerca de 6.600 processos em papel. E eu só podia atuar virtualmente. Eu teria que escanear 6.600 processos, que não caberiam numa sala desse tamanho praticamente. Eu tinha que escanear para torná-los virtual, para então eu poder despachar o processo a fóruns que chegavam diariamente. Veja bem, por conta disso, a vara se tornou uma vara mista. Eu conseguia escanear uma quantidade, mas não conseguia outra, e se eu não tomasse uma providência, aqueles processos iam prescrever, porque prescreveriam em 16 anos. Geralmente esse tipo de crime prescreve em 16 anos. E até hoje está lá o problema instalado, criado, e não houve solução. E se cobra uma solução sob pena de prescrever aqueles processos, que são processos de alta, vamos dizer, crimes hediondos mesmo, né? Que não podem ficar à mercê de uma prescrição. Então, as dificuldades giram em torno disso aí. Às vezes, falta racionalizar as soluções. Se cria com boa vontade falta e tal. a pessoa certa no lugar certo. Muitas vezes a gente vê que uma solução se resolve porque tem um líder, tem uma pessoa que consegue ali novas ideias, quebrar paradigmas, porque é isso que... A criatividade é muito importante, a proatividade é muito importante nesse campo. Porque a gente vê que os juízes estão tão ocupados ali com o seu dia a dia dos processos, que não tem condição de gestão. Ele não tem estrutura para gestão. Né? Ou ele julga ou faz a gestão. Né? Nós temos aí muitas varas aí que a gente vê que não funciona porque realmente não tem o juiz ali cobrando, não tem ninguém cobrando. Aí fica difícil, realmente. Doutor Carlos Soares, nós falta ainda 2 minutos aqui para a gente terminar o programa. E eu queria agradecer profundamente ao colega pela ideia de trazer esse tema aqui, que foi realmente, para nós, foi fantástico, porque esclarece a população. E pediria, né, que você fizesse as suas considerações finais em 1 minuto, para a gente encerrar, e tenho certeza que mais 1 minuto dá para a gente, esse poder de síntese de vocês com chave de ouro. Ok, meu caro Félix, nós agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, para dizer à audiência do programa que o Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania já está à disposição de cada um de vocês. E já nasceu de forma virtual. A melhor forma de fazer justiça é conciliar, é rápido e fácil. Do dia 28 a 2 de dezembro, nós estamos ali de portas abertas para compor centenas e centenas de processos. Obrigado. Bem. Doutor Luiz Alberto Albuquerque, muito obrigado pela sua contribuição. Que conciliar é legal. Que é o lema do Dizem CNJ. que às vezes é preferível um mau acordo do que uma boa briga. Verdade. E nós estamos aí para ajudar quem queira realmente encontrar uma solução conciliada no seu processo que já está tramitando há muito tempo. Muito bem. Falamos aqui com os doutores Luiz Albuquerque, Luiz Alberto Albuquerque, que é coordenador do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, né, que é recém-criado pelo CNJ, e pelo Dr. Carlos Soares, que é conciliador desse centro
agradecer profundamente as suas presenças, dizer que esse programa passou tão rápido que eu nem percebi, assim, pela conversa franca que nós tivemos aqui, pela oportunidade que deu de eu tirar algumas dúvidas aqui. Agradeço aos dois convidados, agradeço a você pela sua audiência e esperamos você numa próxima oportunidade. Até lá. Popular.